A Primeira Guerra Mundial. Os antecedentes históricos da Primeira Guerra Mundial são os fatos e processos que contribuíram para o desencadeamento do conflito que ocorreu entre 1914 e 1918, envolvendo as principais potências mundiais da época. Algumas das principais causas foram o imperialismo, que levou à disputa por colônias na África e na Ásia, gerando rivalidade entre as nações europeias, principalmente entre a Alemanha e a Inglaterra, que competiam pela hegemonia econômica e naval. A política de alianças, que dividiu a Europa em dois blocos rivais, a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Essas alianças tornaram o conflito regional em uma guerra mundial, pois cada país se comprometeu a defender seus aliados em caso de ataque. A corrida armamentista, que foi o resultado da industrialização e do desenvolvimento tecnológico, que permitiu a produção de armas mais modernas e poderosas, como metralhadoras, tanques, aviões e submarinos. Essas armas aumentaram o potencial destrutivo da guerra e criaram um clima de tensão e medo entre as nações. O revanchismo francês, que era o sentimento de vingança da França contra a Alemanha, que havia derrotado os franceses na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871 e anexado os territórios da Alsácia-Lorena. A França esperava recuperar essas regiões e humilhar os alemães. O nacionalismo exacerbado, que era a expressão do orgulho e da identidade nacional de alguns povos, que reivindicavam sua autonomia política e cultural. Esse foi o caso dos povos eslavos que viviam sob o domínio do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano, que contavam com o apoio da Rússia, que se considerava protetora dos eslavos. O nacionalismo também foi o motivo do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, por um jovem sérvio em Sarajevo, em 28 de junho de 1914. Esse foi o estopim que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Após o início dos conflitos, a eclosão do barril de pólvora que era a Europa naquela época, as fases da Primeira Guerra foram a Guerra de Movimento de 1914. Nessa fase, os exércitos buscavam avançar rapidamente sobre os territórios inimigos, usando a mobilidade e a surpresa como vantagens. A Alemanha tentou invadir a França pelo norte, passando pela Bélgica, mas foi detida pelos franceses na Batalha do Marne. Os franceses, por sua vez, tentaram invadir a Alemanha pelo sul, mas foram repelidos na Batalha do Reno. A guerra se estendeu também pelo leste, onde a Rússia enfrentou a Alemanha e a Áustria-Hungria, sofrendo derrotas na Batalha de Tannenberg e na Batalha dos Lagos Masurianos. A Guerra de Posição ou Guerra de Trincheiras, de 1915 a 1917. Nessa fase, os exércitos se entrincheiraram em longas linhas de defesa, cavando valas e túneis para se proteger dos ataques inimigos. Essa estratégia tornou a guerra mais estática e sangrenta, pois os avanços eram mínimos e custavam milhares de vidas. As principais batalhas dessa fase foram a Batalha de Verdun, a do Somme e a Batalha de Passchendaele, todas as marcadas pelo alto número de mortos e feridos. Nessa fase também ocorreram eventos importantes, como a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado dos aliados, a saída da Rússia da guerra após a Revolução de 1917 e a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk entre a Rússia e os impérios centrais. A segunda fase de movimentação, ou fase final, de 1918. Nessa fase, os exércitos voltaram a se movimentar, buscando romper as linhas inimigas e encerrar a guerra. Os alemães lançaram uma grande ofensiva na primavera de 18, mas foram contidos pelos aliados na Segunda Batalha do Marne. Os aliados então iniciaram uma contraofensiva usando novas armas, como tanques e aviões, e contando com os reforços das tropas americanas, os alemães foram recuando até pedirem o armistício de 11 de novembro de 1918, ponto do fim à guerra na Europa. A guerra ainda continuou na Ásia e na África, até 1920, quando os impérios centrais perderam suas colônias para os aliados. Os principais acontecimentos do conflito: o atentado de Sarajevo, de 28 de junho de 1914, que deu início ao conflito. O arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia foram assassinados por um nacionalista sérvio na capital da Bósnia, Sarajevo. Esse foi o estopim que desencadeou o conflito,
pois a Áustria-Hungria acusou a Sérvia de estar por trás do atentado e declarou guerra a ela. Com o apoio da Alemanha, a Rússia, aliada da Sérvia, mobilizou seu exército para defender seu aliado e logo França e Reino Unido se juntaram à Rússia, formando a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança da Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A Batalha do Marne. Em setembro de 1914, as tropas alemãs avançaram rapidamente pelo território francês, chegando perto de Paris, mas foram detidas por uma contraofensiva francesa e britânica na Batalha do Marne. Essa batalha impediu que a Alemanha conquistasse a França logo no início da guerra e marcou o início da Guerra de Trincheiras, que se estendeu por 4 anos ao longo da frente ocidental. A Batalha de Galípoli. Em abril de 1915, as forças britânicas francesas tentaram invadir o Estreito de Dardanelos, na Turquia, que era aliado da Alemanha e da Áustria-Hungria. O objetivo era abrir uma rota para Constantinopla, atual Istambul, e o Mar Negro, onde estava a Rússia, e enfraquecer o Império Otomano. No entanto, a operação fracassou, pois os turcos resistiram bravamente e infligiram pesadas baixas aos invasores. A Batalha de Galípoli durou até janeiro de 1916 e foi uma das mais sangrentas da guerra. A entrada dos Estados Unidos. Em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Tríplice Entente, após o afundamento de navios mercantes americanos por submarinos alemães e a revelação de uma carta secreta da Alemanha ao México, propondo uma aliança contra os Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos mudou o rumo da guerra, pois trouxe novos recursos humanos, materiais e financeiros para os aliados, que estavam exaustos após anos de combate. A Revolução Russa. Em 1917, a Rússia vivia uma grande crise social, política e econômica, agravada pela participação na guerra, que causou milhões de mortes e feridos, além de fome e miséria. Em fevereiro de 1917, uma revolução popular derrubou o czar Nicolau II e instaurou um governo provisório que continuou na guerra. Em outubro de 1917, uma segunda revolução, liderada pelos bolcheviques, tomou o poder e implementou o primeiro regime socialista da história. Em março de 1918, a revolução assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, encerrando sua participação na guerra e cedendo vastos territórios aos alemães. O armistício em 1918, a situação da Alemanha e de seus aliados era crítica, pois estava cercada pelos aliados que estavam em todas as frentes. Além disso, a população alemã sofria com fome e escassez de recursos e a propagação de gripe espanhola, que matou milhões de pessoas em novembro de 1918. O imperador Guilherme II abdicou e a Alemanha se tornou uma república. Em 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, a Alemanha assinou um armistício com os aliados, pondo fim à Primeira Guerra Mundial.